Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos a 5ª edição do EMPRAD, Encontro dos Mestrados Profissionais em Administração, realizado pelo Programa de Mestrado Profissional e Empreendedorismo do Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Este evento está sendo apoiado pela FIA, Fundação Instituto de Administração, Universidade Presbiteriana Mackenzie e FECAP, Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Para compor a mesa, convidamos professor Dr. Fábio Fresati, diretor da FEA USP. Professor Dr. Eduardo Cazu Caio, vice-chefe do Departamento de Administração da FEA USP. Professor Dr. Martinho Snardi Ribeiro de Almeida, coordenador do EMPRAD. Professor Dr. Marcelo Caldeira Pedroso, coordenador do Mestrado Profissional de Empreendedorismo da FEA USP e vice-coordenador do EMPRAD. Boa noite a todos, senhoras e senhores, componentes da mesa. As boas-vindas para esse evento. É muito interessante, num país como o nosso, um Brasil que está falando sobre emprego, desemprego, ter uma oportunidade de ter uma vertente importante, que é o mestrado profissional. E eu falei para o Martinho que não ia demorar mais que 30 segundos, mas eu menti, tá? Eu não tive oportunidade de, em público, cumprimentá-lo pelas iniciativas em termos de não só criação, mas desenvolvimento, manutenção, luta para um projeto como esse, né, como um projeto mestrado profissional aqui da FEA, né? E cumprimentar também os colegas coordenadores de outros programas, porque, olhando aqui o professor Reinaldo, né, a gente lembra uma longa história de discussão na CAPES, eu vou até tentar não ser cínico, né, das pessoas dizendo assim, mas o que é isso, hein? O que é o mestrado profissional, né? E essa discussão atravessou um longo tempo, é uma luta bastante complexa, difícil, e que só tem mostrado o resultado porque as pessoas têm coragem, insistência, vontade. Vou usar uma palavra que na área acadêmica a gente normalmente não usa, carinho, né? Que de alguma forma se materializa por um monte de coisa. Quer dizer, aluno sendo titulado, artigos sendo feitos, né? A gente tem que ajudar os coordenadores, mas de alguma forma sem ser muito agressivo. Então, realmente, parabéns pela iniciativa, pela luta, todos os coordenadores. Eu queria realmente, na pessoa do Martinho, mas reconhecê-los como lutadores, como profissionais que realmente querem desenvolver algo diferente, não parando no mestrado, né, Martinho? Doutorado vindo aí, ou seja, paradigmas que são diferentes, quando olhados à luz do tradicional em relação a que a gente pensa na academia. Então, parabéns a todos vocês e desejo realmente que o evento seja não só de muito sucesso no sentido de sacadas, ideias, mas de relacionamento mesmo. Uma área só cresce quando existe muita força, muita lógica de conjunto, né? A gente só fala em coletivo ultimamente, então deixa aproveitar para estimular realmente essa perspectiva. Então, parabéns antecipadamente e muito sucesso para vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. The next. Professor Eduardo. Muito obrigado, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria saudar a mesa, o professor Fábio Fresati, nosso diretor, o professor Martinho, o criador do EMPRAD, né? O professor Marcelo, atual coordenador do mestrado profissional. Foi uma grande honra o convite que eu recebi para compor essa mesa, essa sessão de abertura do EMPRAD. E eu preciso dizer que
em nome, não só no meu nome, mas em nome do Departamento de Administração, ao qual eu represento, que o EMPRAD tem crescido muito nos últimos anos, né? Essa, se não me engano, é a 5ª edição, não é isso? O EMPRAD é hoje um dos eventos mais importantes, talvez o único evento mais específico, né, para mestrados profissionais e futuros doutorados profissionais, quem sabe. Esse é um evento que eu acho extremamente importante dentro do sistema de pós-graduação brasileiro. É um evento inovador, por que não dizer um evento de empreendedorismo, né? Por que não? E eu acho que o departamento, na pessoa do professor Martinho, na pessoa do professor Marcelo, estão de parabéns pela organização. Esse ano nós tivemos algumas inovações, né, em relação ao EMPRAD. É digno de se destacar essa parceria que o EMPRAD tem feito com o SEMEAD nesse ano. Eu acho que é uma parceria que pode gerar frutos interessantes, importantes. Essa união entre o mestrado, entre um evento tipicamente acadêmico e um evento tipicamente profissional, eu acho que essa é uma iniciativa extremamente importante. E eu queria dizer também que acho que isso é importante dizer que o EMPRAD, como eu disse antes, ele está dentro de um sistema de pós-graduação que cresceu muito nos últimos anos, né? Quando eu fiz o meu mestrado acadêmico, em 95, eu me lembro que havia não mais do que 20 programas, talvez 20 programas de pós-graduação no Brasil inteiro, aproximadamente 40 cursos de mestrado e doutorado dentro desses programas. E hoje nós temos, se não me falha a memória, quase 247 programas no Brasil inteiro. Programas não, cursos de mestrado acadêmico, doutorado acadêmico e de mestrado profissional. E desses quase 250, mais de 70 programas já são profissionais. E naquela época, em 95, quando eu fiz o meu mestrado, nós não tínhamos ainda o mestrado acadêmico. A propósito, foi em 1995, se não me falha a memória, que a regulamentação do mestrado acadêmico foi regulamentada pela CAPES. E desde então, nós vimos um crescimento estrondoso dos mestrados profissionais. E um crescimento que eu acredito vai continuar por vários anos ainda. Então, nesse contexto, eventos como esse, específicos para mestrados e doutorados profissionais, eu vejo como sendo extremamente importantes para o crescimento da pós-graduação no Brasil. O mestrado profissional é hoje, talvez, um dos fatores mais importantes para esse crescimento da nossa pós-graduação no Brasil. E é um tipo de pós-graduação que é diferente. O professor Fábio disse que até há pouco tempo, ou talvez até hoje a gente não saiba muito bem o que é, mas eu tenho certeza que tem o seu espaço já bastante consolidado e com perspectivas de grande crescimento. E a gente espera que esse tipo de evento e outros dentro do ambiente de mestrado profissional possam fazer com que a nossa academia cresça cada vez mais e, principalmente, gerando pesquisas que são talvez até um pouco diferentes do mestrado acadêmico, pesquisas aplicadas que possam gerar grande impacto para a sociedade e para a economia como um todo. Então, em nome do departamento, em nome de toda da importância que o mestrado profissional tem hoje para o nosso sistema de pós-graduação, eu queria, no nome do departamento, dar as boas-vindas a todos, desejar bons trabalhos e que saiamos daqui com várias contribuições importantes. Obrigado. Professor Martinho, agora a palavra. Muito bom. Eu acho que
boa noite novamente, já lançando os livros, já tive a oportunidade de falar rapidamente com vocês, né? Uma satisfação. Eu acho que esse espaço assim que a gente tem que começar vamos dizer, o Emprade já com a produção nossa, mostrando que a gente está nessa direção, sendo que um dos livros que eu estou lançando, que eu estou relançando, na verdade, é um livro já de quase 30 anos, mas que foi remodelado, e o outro realmente é algo próprio realmente para os programas profissionais. Da mesma forma como o professor Reinaldo trouxe para nós aqui também, acho que foi o ano passado, também um livro que também foi próprio para os programas profissionais, né, feito pelo Mackenzie, que eu acho que nós estamos trabalhando. Eu acho que a parceria, inclusive, com o Mackenzie é muito grande, a gente tem assim, aproveitado muitas coisas deles, eu acho que a gente também tem contribuído, eu acho que isso é uma coisa interessante e agora a gente tem que estar juntando com os outros programas. Nós temos aí a FECAP também presente aqui conosco, temos também a FIA também presente conosco, a gente precisa estar trabalhando para desenvolvermos, né? Eu queria também salientar, eu acho que os cumprimentos aqui, a equipe que, vamos dizer, está continuando o meu trabalho junto ao mestrado profissional aqui, que é o Marcelo, a Graziella, que também está aqui presente, o Marcelo que vai estar falando depois, nem a Lilian, que eu não vi, não sei se ela está... Ah, está aqui. Eu não tinha visto ainda, né? Mas eu acho que é importante que a gente vá, né, você desenvolve alguma coisa, mas é muito importante que as pessoas deem continuidade nisso, que as coisas continuem, que as coisas cresçam, como está acontecendo agora. Eu acho que o nosso programa... E a gente tem muito ainda para fazer, muitas coisas. Esses cursos, por exemplo, agora com o SEMEAD, né? O SEMEAD que eu tive a ocasião de pegar ele, que tinha sumido, tinha parado, retomei ele, fiz durante 12 anos, depois eu passei isso para frente, está sendo tocado, cresceu uma barbaridade, está lindo. Cursos, olha, vocês não imaginam esses cursos de curta duração que estão se fazendo numa semana, que espetáculo que está sendo, né? Eu tive hoje a ocasião de conversar com o pessoal do curso, da professora que vai estar sendo palestrante também amanhã, né? E eu também vou estar levando o pessoal para conhecer a nossa incubadora de empresas, que eu também tive a ocasião de poder estar desenvolvendo, que foi o CETEC, né? Eu acho que isso tudo é muito importante. A gente vê, né, que às vezes a gente tem que dar um start, mas o mais importante de dar um start, de começar com alguma coisa, é ter pessoas que pegam firme e que dão continuidade, como, vamos dizer, esse grupo está dando essa continuidade, está indo para frente. Eu acho que está sendo muito legal. Tanto o SEMEAD, a gente está vendo, agora o Emprade, o mestrado profissional, e eu fico muito realizado desse trabalho caminhando, né? Eu vou falar para vocês amanhã, que eu já disse, né, também da ideia de um site que eu estou querendo fazer, dos resumos dos programas profissionais, né, das pesquisas aplicadas, que eu acho que é importante a gente criar algum instrumento para ajudar realmente os profissionais de administração, que as nossas pesquisas não fiquem só realmente na prateleira, só sirvam para sair no mestrado. Nós precisamos tornar isso algo útil para a comunidade. Nós temos que traduzir isso, quer dizer, os programas têm que dar uma resposta para a sociedade muito mais rápida, e podemos, né, para dar uma resposta para a sociedade mais rápida do que a acadêmica. A acadêmica é muito importante, eu acho que as pesquisas acadêmicas são muito importantes, mas a demora da resposta para a sociedade é um pouco mais lenta, porque você precisa realmente pegar a teoria, desenvolver para depois sair. Aqui não, nós temos a obrigação de fazer coisas práticas e cuja resposta é muito mais imediata. E temos que traduzir isso na resposta para a sociedade. Eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo, a gente não pode parar, quer dizer, eu acho que agora o meu próximo empreendedorismo vai ser esse site, né, que eu estou querendo ver se
a editora Gen participa junto comigo, etc. e tal. Estamos trabalhando nesse sentido também, mas eu, de qualquer forma, vou estar desenvolvendo isso de qualquer forma e com o apoio de vocês. Quer dizer, eu quero que todo mundo me passe resumos de pesquisas aplicadas para a gente ter isso como material útil para todo mundo, né? Muito bom. Eu já estou fazendo propaganda da minha fala de amanhã, das minhas coisas que eu estou desenvolvendo, mas o empreendedor é assim, aproveita cada tempinho para colocar um pouquinho, né, do que está fazendo, do que gostaria, do que os outros nos ajudassem. Muito bom. Eu agradeço a presença de todos. Tenho certeza que vai ser muito interessante. Nós vamos ter boas palestras aqui, keynote speakers de primeira linha, né? E tenho certeza que vai ser muito útil para todos nós aqui. Muito obrigado. Viremos o professor Marcelo. Bom, boa noite a todos. É uma satisfação contar com vocês aqui, enfim, nossos queridos, enfim, parceiros aqui, colegas e alunos. E uma grande satisfação participar dessa mesa aqui com o professor Fresati, diretor aqui da FEA, professor Eduardo Caio, vice-chefe do departamento, representando aqui o departamento de administração, e nosso colega aqui, Martinho, né, com uma especial aí referência enfim, ao seu empreendedorismo, no sentido de, enfim, lançar esse nosso curso aqui de mestrado profissional em empreendedorismo e também lançar o Emprade, né? Bom, cabe a mim fazer alguns agradecimentos aqui, mas só para responder uma questão que o Fresati levantou e sempre perguntam, né, e principalmente vocês que estão aqui para escutar sobre mestrado profissional, eu acho que a gente tem dito isso em várias instâncias, o que um mestrado profissional entrega, né? Entrega um trabalho aplicado, tá certo? Caráter prático, e o que é muito importante, com rigor acadêmico, com rigor científico. Então, essa que é a grande entrega final de um mestrado profissional. Ou seja, o rigor acadêmico é tal e qual o rigor de um trabalho que nós chamamos de um mestrado estrito sensu, porque é um programa estrito sensu. E aí, a grande métrica nossa, né, talvez das principais aqui, é o impacto que esse tipo de trabalho prático causa para a sociedade. Quando se fala em sociedade, particularmente, né, as organizações com fins lucrativos, sem fins lucrativos, governamentais ou organizações privadas. Bom, basicamente, cabe a mim, então, mais uma vez, fazer aqui os agradecimentos. Primeiro, as instituições parceiras aqui do Emprade. Então, a FIA, aqui presente, o professor Daniel Estima de Carvalho. FECAP, aqui presentes, professores doutores Elber Pessoa e Edson Barbeiro. E a Mackenzie, professor Dr. Reinaldo Marcondes. Também queria agradecer aos editores das revistas. Nós temos 8 revistas no modelo de Fast Track, né, dos trabalhos aqui submetidos. Então, agradeço aos editores das revistas Ibero-American Journal of Strategic Management, também que é a revista Ibero-Americana de Estratégia Empresarial, a revista de gestão REGI, aqui da USP, a qual terá uma edição especial no próximo ano, somente enfim, focada em trabalhos aplicados, a revista de gestão e projetos, a revista de gestão ambiental e sustentabilidade, a revista Future Studies Research Journal, a revista Podium Sport, Leisure and Tourism Review, a revista Inovação, Projetos e Tecnologias e, por fim, a revista Práticas em Contabilidade e Gestão. Também queria fazer um agradecimento aos professores que lideraram os temas aqui, particularmente nas avaliações dos trabalhos, alocação de avaliadores. No caso em particular, o tema empreendedorismo, tecnologia e inovação, eu fui o líder, mas também faço um agradecimento aqui ao professor Daniel Estima de Carvalho, da FIA, líder do tema estratégia, ao professor Dr. Edson Barbeiro, da FECAP, líder do tema gestão financeira e contábil, a professora Grazela Maria Comini, da FEA, líder do tema Gestão em Pessoas, ao professor Alvair Silveira Torres Júnior, aqui da FEA, líder do tema Operações, a professora Eidi Ramos, da Uninove, líder do tema Gestão Socioambiental, e, por fim, o professor Reinaldo Marcondes, do Mackenzie, líder da área temática Marketing. Também queria fazer um agradecimento especial à operação
desse evento, em particular aqui a pessoa da Fabiana, Fabiana Caseiro, e também a pessoa que ajudou o Guilherme, e também a Dani, sempre a nossa aqui, querida, enfim, hostess, né, dos eventos. E, por fim, agradecer os moderadores, palestrantes e docentes dos workshops, apresentadores de trabalhos e participantes. Espero que vocês aproveitem o evento, troquem muitas experiências, que o evento agregue conhecimento para vocês e, por fim, também sirva como elemento importante de relacionamentos. Então, desejo a todos um bom evento e, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Boa noite. Passaremos agora à plenária com o tema Desafios no financiamento de startups early stage no Brasil, que será proferida pelo senhor Marco de Biasi. Convidamos a professora Graziela Maria Comini, que fará uma breve apresentação do palestrante. Boa noite a todos, né? A gente começando pontualmente, né? Isso já é um diferencial de eventos acadêmicos, que sempre atrasam, né? O profissional, a gente está sempre no horário, né? Para mim é um privilégio enorme, né? Convidar, né, o Marco, e o Marco já pode se dirigir aqui para a mesa, porque a gente queria justamente, como o professor Martinho comentou, da gente poder fazer uma discussão dentro do encontro de mestrado profissional, o da prática, né, e a gente fazer esse diálogo, né? O Marco, ele é um executivo bem-sucedido, toda a trajetória dele, né, é italiano de coração brasileiro, né, que acabou fazendo um percurso de executivo na TIM, passou pela Argentina, chegou no Brasil, e depois de 23 anos na TIM, ele, então, inicia uma trajetória mais empreendedora na figura de Anjo, né? E ele cria a primeira associação privada de anjos. E tem aí trabalhado neste ecossistema, né, para esse crescimento dos anjos. Então, a gente fez aqui, dentro daquilo que a gente poderia chamar de um keynote speaker, da gente falar justamente desse gargalo, que é a questão do financiamento, né, na parte das organizações early stages, né? Então, o Marcos só me fez um pedido. Olha, eu não quero fazer uma palestra, eu quero dialogar aqui com o grupo, né, de mestrado profissional, e só esses slides servem de pontapé inicial, e eu prometi para eles que realmente vai ter bastante debate. Então, isso, se vocês puderem me contribuir para que a gente possa ter mais vezes o Marco aqui conosco, que vai falar, então, da sua trajetória e vai falar especificamente dos desafios da parte de investimento. Então, é um prazer enorme. Marco, a plateia é toda sua. Obrigado para toda a diretoria, que eu não conheço todos os nomes para cor, mas agradeço realmente por ter me recebido aqui nesta universidade, que para mim também é o retorno, porque quando a primeira vez que fui no Brasil, a gente com a TIM, na realidade se chamava Telecom Italia na época, desenvolveu um projeto com a FIA USP na Telesp, com o professor Mazon. Projeto de, digamos assim, a USP tinha que passar, a Telesp tinha que passar da visão do departamento comercial ao departamento de marketing. Então, o primeiro passo no Brasil foi aqui dentro. Então, é interessante voltar. Depois, mais que 23 anos. Isso é muito bonito. Então, como falava a Graziella, professora Graziella, como eu me aproximei aos anjos? Normalmente tem este mito, se fala muito mito de startup, mito de aproximação, se pensa sempre os nomes, as grandes startups de sucesso, as palavras unicórnios, que para mim é muito assustadora, porque se pensa só unicórnio, você pensa que na realidade a startup começa como uma empresa iniciante, entendeu? Então tem este glamour que se desenvolveu também aqui no Brasil, startup, todo mundo vai em eventos, cafezinho, lá, e depois se perde a raiz desta. Da onde sai? São pessoas, são ideias iniciantes e são ideias que têm que ser acompanhadas. Não adianta você iniciar, ter uma boa ideia se não tem continuidade, se não tem um time que faz isso. E para mim é muito importante estar aqui dentro, porque
a gente percebe nos investimentos, muitas vezes, que falta realmente profissionalismo na área da administração e finança. As pessoas focam muito em apps, em desenvolvedores, em tudo, e depois cai na administração financeira, cai na gestão. Então, isso é muito importante, fortalecer este ponto. Muitas vezes se faz divisão entre mercado privado, público, mas na realidade, quem investe em startup, os mesmos founders, empresários que começam, eles precisam de ajuda a todo mundo. E normalmente, a gente estava falando pouco antes com a professora Graziella, o mesmo programa de corporate venture privados, às vezes não são tão super partes como deveria ser. Então, quando eu procuro uma solução, quero fazer subir a empresa, não sempre esta empresa segue o caminho que deveria fazer, porque tem interesses, obviamente, vários que acontecem. Então, minha intenção aqui é trocar um pouco a minha experiência e ter também um feedback de vocês. Claro que isso é o primeiro encontro, que quer depois falar comigo, a portas são abertas, porque também o ecossistema startup é pequeno. Então, isso, a coisa bonita do ecossistema startup é que todo mundo se conhece, é pequeno, é jovem, mas tem de todo tipo, de todo mundo. Então, isso eu agradeço muito estar aqui. Sim, mas não tem problema. Se vocês estão sentados no trânsito, não tem problema. Então, a ideia da palestra é apresentar o ecossistema brasileiro de startup, etapa de evolução na startup, etapa do processo de investimento, como é passar a Vale da Morte, esta palavra que assusta muito, e muitas vezes se indica só para o empresário. O investidor, a Vale da Morte não, perde tudo, mas por ele não é importante. Como funciona o processo de investimento e importância de investidores anjos. Quando se faz anjos, é investimento também smart money, investimento em know-how, investimento em ajuda. Eu normalmente falo a frase, pessoas que investem em startup não querem ser um financiador, querem ser um comotorista, não querem ser um passageiro da empresa, querem ajudar a empresa. Concretamente. Por isso, realmente, se procura sempre perfil de pessoas que gostam de apoiar. Inicialmente, não com viés totalmente comercial, mas também por interesse para gostar. O ecossistema brasileiro startup aqui é um grande conjunto de empresas. Falta, com certeza, muitas instituições, mas temos vários atores. Quando a gente iniciou, em 2007, eu lembro que quem iniciou a falar de anjo foi um professor, Botelho, na Gávea, e iniciou com este conceito de investidores anjos. Depois foi formada a São Paulo Anjos. Eu lembro que, junto com a empresa de recolocação, de transição de carreira, a gente, junto com a FIA USP, iniciou este sonho de ser anjos. Sempre me lembro, as primeiras telefonemas que a gente fazia, e a resposta que eu recebi do empresário, quando eu falei, estamos investidores anjos, procuramos parceria, o investidor anjo me falou, e eu já falei com o Testemunho de Jeová. Isso foi algo que ficou na minha cabeça por 10 anos, porque realmente, como o sistema avançou agora, é muito promissor. É um sistema absolutamente que agregou aceleradoras, agregou empresas que focam também em investimentos anjos, venture capital, mas, entre aspas, venture aqui no Brasil é um pouco, assim, uma palavra muito ousada, porque na verdade o venture capital tem pouco venture, mas dizemos assim, que investimentos que querem fazer, investidores que querem fazer programas mais pesados. E também vários atores da cadeia. Então, aqui é uma parte, não é toda a parte, dos atores que temos na cadeia. Então, isso é positivo porque antes se investia de forma absolutamente indiferenciada, agora as várias aceleradoras se estão especializando. Por exemplo, um grande segmento que está crescendo muito é o investimento em impacto social, investimento que está abrindo um espaço muito grande também no interesse dos investidores, porque está aumentando o profissionalismo e a ideia é que
isso não seja só um financiamento, algo de filantrópico, mas também algo realmente de um retorno positivo. Normalmente se pensa startup sempre assim, algo que seja longe do Brasil, não? Você pensa assim, os famosos nomes, famosos, todo mundo conhece. Na realidade, isso é uma seleção recente no LinkedIn das 25 startups, aqui tem menos, mas mais que se desenvolveram no Brasil. Todas essas empresas se desenvolveram no Brasil. Você vê nomes que entraram agora no cotidiano de cada um de nós, em vários segmentos. Temos área de financeiro, o famoso fintech, que agora é tudo moda fintech, agritech, tudo isso. Temos áreas mais de logística, temos áreas mais ligadas à administração de imóveis, temos vários tipos de atores. Então, o que significa isso? São as empresas que nasceram aqui, são empresas que iniciaram como? Iniciaram com 2 fundadores que se aproximaram, que tentaram, que batalharam também, porque no início realmente achar financiamentos, achar grana é complicado, e tiveram a persistência de se desenvolver até este ponto. Isso por quê? Isso é um exemplo que também no Brasil empreender pode dar certo. Normalmente, eu estou aqui há 22 anos e todo mundo me fala: Marco, por que você fica ainda no Brasil? Você pode voltar para a Europa. Por que tem que voltar na Europa? A Europa tem também seus problemas, e o Brasil, exatamente nisso, tem grandes potencialidades e grandes pessoas, grandes recursos. Por isso fico por aqui. Eu falei: não, voltar por quê? Tem tempo para voltar. Então, isso é muito bom. É bom também ver que tem brasileiros que acreditam no Brasil. Às vezes você vê brasileiros que ganham grana com o sonho de ir no exterior. Para mim é uma tristeza, não? Ganham, depois vão no exterior. Por quê? Ganha para mudar, ganha para, sabe? Não, acho que é o seguinte, eu sempre falo, aqui no Brasil, povo que me aceitou, mas o que acontece? Eu sempre sou um estrangeiro aqui. Então, qualquer pessoa vai em outro país, é sempre considerado estrangeiro. Então, quando você valoriza a sua raiz, a pessoa adora de você. Não é que não gosta. Então, esquecer isso é uma coisa triste. Ou seja, eu vou para empreender mais. Eu vou para aprender alguma coisa de vocês. Não para me esquecer. Esse é um exemplo que tem muitos recursos, que tem muitas pessoas de valor, que realmente pode dar certo. Então, apesar de todos os problemas que temos também capacidade. E o problema não existe só aqui, mas existe também, por exemplo, na minha terra. Se você vê que eu sou de Venezia, mas está vendo que está acontecendo com a água que sobe, fizeram uma obra incrível, que custou absurdo e não funciona. Então, o que acontece? Parece o Brasil. Então, não, porque a pessoa normalmente fala: nossa, aqui, ali. Precisa também um pouco ser autocrítica, mas às vezes também precisa valorizar que existe aqui. Então, isso para mim é muito importante. O investidor anjo investe em pessoas, não investe em ativo. Eu não sei a empresa que será. Não sei. Eu investo em pessoas, investo no time, no empresário. Isso é importante. Não se investe. E o empresário sabe mudar. Qualquer boa ideia, se não é executada, não vai em nenhum lugar. Aqui são etapas de evolução na startup. Isso é interessante porque você vê quanto é importante o lado, inicialmente, também acadêmico, que a gente fala, no início, ou seja, a pessoa, quando a educação ajuda, ou seja, o investidor inicialmente não investe, é a ideia que força o investidor a se decidir. Aqui a gente colocou nesta planilha as etapas de avaliação de startup e dizemos assim, uma evolução da startup com várias características. Muda, obviamente, a abordagem jurídica, muda o investimento feito, muda também a forma de ter absolutamente a equipe, mas, por exemplo, agora a média de investimentos em uma startup inicial estou falando do Brasil, é
a uma startup a nível de anjo, uma startup que há MVP, ou seja, modelo de negócio testado, ou um cliente que testou, que não seja a irmã, a tia, alguma coisa, que é mais ou menos entre 1,5 milhão, 1,5 milhão de reais. Normalmente o anjo entra sempre sobre 10% da empresa. O anjo nunca vai investir mais, por 2 razões. Primeiro, que se fraciona o risco, tenta de investir em várias empresas. Segundo, que tenta também de não pegar muitas participação da empresa. Então, se eu entro muito na empresa no início, a empresa depois faz outra hora de investimento, então se começa a ter uma situação que o empresário não gerencia e chega já a 50%, e quando o fundo quer entrar, não querem mais entrar, porque a participação é muito baixa. Então, se prefere investir menos. O anjo investe sempre em turma, são sempre 5 ou 10 pessoas, investe pouquinho. Muitas vezes precisa fazer também uma reunião de condomínio, entre aspas, todo mundo se acordar, mas realmente é a forma mais rápida e a forma mais interessante para uma startup começar. Então, isso é interessante. Então, depois, evoluindo, a startup se cresce e depois tem outra forma de investimento. E aqui a gente colocou a pirâmide, não? Como acontece normalmente? São feitos vários eventos, várias... agora, São Paulo e todo o Brasil tem um monte de iniciativa, tem um monte de iniciativa pública e privada, mas o funil é sempre o mesmo. Ou seja, as pessoas têm inicialmente um namoro, depois a pessoa fala, a gente pensa um pitch, avalia determinadas situações, vê se essa solução realmente é uma solução inovadora. Apesar que às vezes a gente pensa muito em inovação, mas com exageração. Ou seja, o perfil do investidor brasileiro investir também em algo ligado à economia real. Não é muito ligado ao seu aplicativo ou algo ligado a situações que podem ser assim desenvolvidas aqui logo. Então, muito ligado a algo que pode ser medido aqui no Brasil, entendeu? Isso a gente viu que a tendência, porque o investidor brasileiro não é um investidor, estou falando sempre de anjo, de early stage, não é um investidor como é nos Estados Unidos, onde tem um mercado obviamente financeiro de outro tipo, mas não é investidor de opção. O investidor brasileiro é um investidor que foca, é um investidor que normalmente saiu da uma situação de poupança, na situação de certeza, então quer entrar em outra coisa de certeza. Isso não é possível, obviamente, na startup. Mas também a gente acredita que o dito que se investe em startup seja absolutamente uma aposta como a Mega Sena também precisa ser revisto. Você pode investir, mas se você faz também uma avaliação de uma certa forma crítica, de repente não vira o famoso unicórnio, mas startup, empresa que dá emprego e renda, é positivo. Então, o que significa? Fazer uma avaliação e depois acompanhá-la. O grande problema é que se fala muito de captação, se fala muito de problema de financiamento e depois não se acompanha a empresa. Então, se já acha a empresa aí, o problema que o profissional tem que ter é também fazer uma projeção. Quantos a empresa vai precisar? A empresa, de repente, começa a ter um sucesso, começa a se desenvolver e vai morrer na praia. Por quê? Porque está sendo copiada, entra uma outra, tem financiamento e ela não consegue se desenvolver. Então, por isso, às vezes, o aporte de uma visão financeira clara é saber, nossa, se você quer desenvolver lá na frente, você precisa de ter, já pensar os próximos rounds, já pensar isso. E isso muitas vezes não acontece. O empresário, às vezes, vive exatamente no dia a dia e precisa de gente que ajude eles. Normalmente, isso realmente não é algo tem que ter uma missão, ajudá-los. E acho que depois, ajudando-los, tem também bons retornos. Mas não é só retornos. A gente investiu em muitas startups que não deu retorno nenhum, mas também o retorno pessoal, porque às vezes, eu também sou latino, sou italiano, a gente tem a mania de não falar mais do fracasso. Não? Fracasso... Todos os investidores anjos colocam só, investi em 30 empresas, ninguém fala, deu certo, deu errado, nada. Você faz pergunta, fala, como foi? Ainda se deu para falar, como ainda se deu para falar? Está faturando, está faturando. A gente tem esta mania de não
ter autocrítica. Fala, nossa, deu certo, mas não é fracasso. O cara depois pode também, aprendendo, dar um insucesso, entre aspas, fazer uma empresa melhor. Então, a gente sempre coloca isso na mesa, entendeu? E tem gente que se quer também recolocar em jogo. Bonito da startup, que tem gente de todo tipo, de toda idade, que quer ajudar. E a gente percebe quanto é importante não só o desenvolvedor, mas também todo o resto. Então, realmente, isso é muito legal. A famosa Vale da Morte aqui. Vale da Morte. Mas por que a Vale da Morte? Porque realmente é lá que a startup pode realmente sumir. Sumir não somente porque é uma situação negativa, mas às vezes também positiva, porque falta um planejamento financeiro. Ou seja, ela começa a crescer, começa, obviamente, todo mundo olhar ela, todo mundo entrar em concorrência com ela, e dela não fez um planejamento. Então, falta grana, falta capitais, falta organização, falta planejar, falta saber quantos precisa. Normalmente, todo mundo se preocupa do financiamento. Valuation, a gente vê cada empresário que apresenta situações de valuation que não sei onde procurou. Eu acho que nem a maior pesquisa da USP encontrou sistemas de valuation que vêm da qualquer universidade, de qualquer professor. Fala, desculpe, mas valuation aqui é tudo hipotética. Eu sempre falo, valuation é figurativa, que fica o empréstimo. Então, normalmente a tendência agora, que é uma tendência também que lá nos Estados Unidos está acontecendo, que na primeira captação nem se determina uma valuation, se determina um valor de aporte e a valuation vai ser feita só no próximo investimento qualificado e assim aposta se evita aquele negócio que é a negociação. Minha empresa vale muito, você investidor quer baixar, empresário quer levantar, não falar. Quanto você precisa? Sempre a gente fala, não é valuation, porque normalmente antes você fala, minha empresa vale 3 milhões, então vou pedir 10%, 300 mil. Isso é absolutamente errado. A gente sempre fala, faça o cálculo de quanto você vai precisar por um ano sem faturar. Faça isso. E depois vamos dar aporte. Porque senão fica uma situação de o empresário quer valorizar a ideia dele, que não vale, desculpe, nada até que seja aprovada. O investidor quer baixar o preço. E isso também é um grande problema em relação a que vai acontecer antes. Porque se você faz um levantamento com uma valuation muito baixa ou alta, depois, quando tem um conceito de cap table que a gente vai ver lá na frente, começo a prejudicar a minha empresa, e minha empresa começa a ter 10%, 20%, e também tem um problema também de gestão dos sócios. Isso também é um problema seríssimo. O cara abre empresa, não tem grana, dá participação para todo mundo, aqui é 5% para o advogado, 1% por isso. E depois a gente fala, nossa, quanto você está dando? Está gente estratégica para vocês? Não, mas agora então vou fazer contrato de vesting. Ainda pior. O cara vai participação em troca de algo que pode ser absolutamente que você não pode avaliar. Ou outro problema. O problema é esta pessoa que você está contratando em investir é estratégica para você? Então, tem toda esta gestão que normalmente empresário jovem não tem toda esta visão. É um 10 super feira, mas depois cai nisso. Negociação, administração. E a gente vê muitos casos que é muito complicado depois gerenciar isso. Quando começa a desandar, boa ideia fica no espaço. Então, esta Vale da Morte realmente que não é só grana, é também toda a gestão que pode acontecer em relação a um conjunto de situações. Agora, aqui, a realidade do Brasil. A realidade do Brasil tem poucas redes de anjos estruturadas. Quando a gente fala de redes de anjos estruturadas, significa redes que, de uma certa forma, colaboram entre elas. Às vezes tem investidores assim, que de repente investem em empresas, nem sabem que são anjos. Ou gente que investe porque o amigo pediu por ele. Então, se está desenvolvendo, através de uma associação, uma rede de anjos estruturadas. Isso por quê? Porque a gente acredita que precisa também ter uma política comum.
Ou seja, que às vezes acontece. O problema é ter uma startup e ter a visão de já lucrar no primeiro investimento. Então, já tem o retorno e, por isso, algumas aceleradoras se perderam, sumiram, porque começa a lucrar em cima, faz um sistema tipo piramidal. Ah, ele investiu, eu também vou investir. E não vê os fundamentais. Então, fala, mas está faturando... Ah, não, mas já captou. Captou não significa nada, é um empréstimo. Então, não precisa ver os finanças. Se você começa a ver... E tem duas coisas na apresentação, às vezes, das startups. Tem duas coisas. Tem a planilha onde tem avaliação da concorrência. A startup tem todas verdes. Nenhuma lado negativo. Eu falo, nossa, nenhuma negativa. Fala que tem um lado negativo. Não, todos pontos de força. Nenhuma fraqueza. Primeira coisa, um pouco de autocrítica. Segunda, você vai fazer o quê? Você vai levantar a valuation para alto e fica feliz porque captou. Isso é absolutamente um boomerang. Mas tem gente, obviamente, que sem estar no meio, famosos mentores não sérios, porque tem mentores muito sérios e muito assim, profissionais, que querem lucrar. Então, vamos levantar para cima e depois o anjo vai investir. Comigo aconteceu várias vezes. O empresário fala, quanto vale a sua empresa? Vale 5 milhões. Quem falou isso? Um mentor. Eu falei, o mentor investe? Falou que não é o momento. Não, nem é o meu mentor, nem é o meu. Se não é o momento do mentor, nem é o meu. Então, tem este problema. Então, precisa... A gente sempre se fala, precisa ser ter uma ética. Porque as pessoas precisam disso. E também precisa o investidor, que também tem que ser tratado de forma educada. O cara que passa da poupança a um investimento startup com esta história de não, mas startup então se risca de qualquer jeito. Eu não acredito nisso. Ou seja, o cara quer investir, dá acompanhamento, dá financial, dá números, acompanha isso, existe isso. Então não é esta história que não se pode acompanhar. Exatamente, tem capacidade, eu acho, para fazer isso também. Os investidores estão pedindo isso. Então tem uma tendência. Então o ticket médio do investidor é baixo inicialmente, o investidor investe em turma, tipo manada, às vezes pode errar todo mundo, porque logicamente, ou pode também acertar. Bom de investidor anjo que investe juntos. Então, a minha visão, junta com aquela dos outros, pode ajudar a ter uma avaliação diferente ou acrescentar. Tem um alto potencial de investimento, com certeza. Estamos investindo ainda pouquíssimo, então a tendência é realmente aumentar. A gente está vendo que, apesar dos problemas financeiros que passou o Brasil, o investimento anjo continuou a crescer. É do investimento privado. Espera, desliguei. Tá bom. Isso aqui. Isso é crescimento do investimento anjo. É que estava falando antes. Progressivamente cresceu cada ano. Então, quase chegou a 1 bilhão. Parece pouco, mas para nós é muito. Para nós é muito porque é tudo investimento privado isso aqui. E de investimento isso declarado, então tem muito mais lá atrás. Como investe o investidor anjo? Investe normalmente em mútuo conversível. Então, é feito um contrato, é feito praticamente com a startup assina um contrato de mútuo, onde o investidor se compromete em troca de uma participação lá na frente a fazer um aporte. Isso porque, apesar que o fato que exista agora, desde 2016, uma nova regulamentação, se chama contrato de participação, que introduziu o papel do investidor anjo na empresa simples, tem um problema de Receita Federal. Então, o que acontece? Este aporte ainda não foi regulamentado, pode ser tributado. Investimento em mútuo conversível, não. Então, normalmente se faz isso. Apesar que, em teoria, tem ainda um certo risco, porque não é um contrato tipificado, entre aspas, fala o jurista, mas normalmente as coisas estão indo todas certas, porque o investidor anjo, na realidade, que ele quer é ter um divórcio feliz, não? A gente não quer ficar lá tanto tempo, quer ajudar a empresa a valorizar e depois sair, porque normalmente
Isso é o sonho de cada investidor. Às vezes você tem saída, às vezes você tem saída de 0 a 0, às vezes você tem perda. Isso faz parte, eu acho que faz parte porque é como investir em qualquer empresa. Tem lados positivos e às vezes a empresa dá certo. Mas às vezes dá certo por várias razões, que não são só a ideia do empresário, mas toda uma série de razões que são iguais a que acontecem numa empresa, digamos assim, tradicional. Então, o perfil do empresário e do investidor são executivos que querem diversificar o próprio investimento, querem participar mais ativamente na startup. Isso é muito bom. Tem gente que sai da empresa, não está encontrando oportunidades e gosta muito de participar, de ser parte ativa. E neste caso, temos realmente gente que ajuda muito esses empresários, porque são jovens, de repente não tem o contato, não tem também a malícia que às vezes acontece. A gente normalmente fala isso, a gente fica revoltado, por exemplo, a gente estava falando antes, programa de corporate venture. Às vezes, o privilégio da empresa é superior ao interesse da startup de crescer, porque, por exemplo, você, lógico, empresário, está batendo em todos os lados, está procurando alternativa. Vai da empresa, nossa, a empresa me fala de fazer isso, eu faço. Mas não vira quase um teste da sua startup, vira quase um contrato de prestação de serviço. Isso é problema, porque às vezes tem os perfis de gerente de inovação, aqui depois, não sei se tem algum gerente de inovação, tem gente muito boa por competência, mas a gente também vê pessoas que capta ideias desta startup e valoriza o próprio modo. Então, o que acontece? Fala, não precisamos mais. E depois da clássica frase, também eu trabalhei em empresa multinacional por 25 anos, sei, não, a matriz decidiu que não se faz mais. Mas depois a ideia fica comigo. Então, esse problema é sério, porque qual é o problema? Você pode ter empresários bons, ideia ótima, que são travadas dentro da empresa por, obviamente, decisões que são logicamente ligadas ao interesse da empresa. Ninguém questiona isso. Só que a gente normalmente fala com empresários, você entra na empresa, tudo bem, ela utiliza você utiliza as informações que ela dá. Seja um pouquinho menos sonhador e também usa também a tática de a mesma postura deles. Então, por isso precisa anjo dentro, a gente faz reuniões juntos, vamos juntos com estas aqui. Então, depois somos empresas. Então, isso é interessante. O jogo de cintura que às vezes ele não tem, por isso a gente fala muito que a participação de profissionais de experiência ajuda muito. Não é que porque é uma empresa jovem, é uma empresa absolutamente que tem conceitos inovadores, vocês não podem ajudar. Não, todo mundo pode ajudar. Porque depois, números são números, contratos são contratos. Um cara pode fazer o melhor algoritmo da vida, mas depois tem que pagar, emitir uma nota e controlar os fluxos de caixa. Então, isso vale para todo mundo. Então, realmente, como eu já falei, o que procura o investidor? Realmente, todo mundo espera um unicórnio, não? Famoso unicórnio. Quando começa depois a perceber que a coisa importante é também selecionar as empresas, tenta de montar a carteira. Então, a gente sempre fala, investe pouco em várias empresas. E o que é interessante, para o retorno das pessoas, é participar com esta gente, porque tem o retorno. Se você começa a participar em várias empresas, você tem um retorno profissional muito grande. Você se inteira em empresas novas e você percebe que essa empresa nova, na realidade, precisa também da sua ajuda. Então, isso é muito legal, porque também o investidor sempre vai procurar. Quem é o responsável financeiro? Não, depois tem um problema do contador, vai, não vai, o administrador. Então, realmente é um segmento delicadíssimo, super delicado, que normalmente não é absolutamente acompanhado. Então, você fica com este problema de gestão e não sabe quem vai gerenciar. Quanto mais depois a empresa crescer, porque a empresa cresce depois que vai como administrador. Fica complicado. Esta planilha é interessante porque
normalmente todo mundo acha que o fator de escolha dos anjos e também do capitalista, do venture capital, seja retorno ao investimento. Na realidade, o primeiro critério de escolha é a qualidade do time. Isso é fundamental. Ou seja, se o time não é bom, não adianta, qualquer ideia não vai ser executada. Então, isso é interessante que vale, seja para investidor anjo, seja, estamos falando sempre de primeiro investimento, seja também por investidor de venture. Então, o que acontece? Isso é fundamental. Então, realmente, normalmente a pessoa fala, não, só retorno ao investimento. Não é. Então, os outros pontos vai seguindo, entendeu? Porque a gente percebe também que qualquer tipo de barreira de entrada, por exemplo, pode ser absolutamente eliminada. A startup normalmente sempre ela trabalha em um segmento de borderline, segmento de limite. Eu estava lembrando a Graziella, que aconteceu conosco da São Paulo Anjos, muitos espertos, todo mundo esperto. Compareceu um cara, 2010, que tinha um aplicativo de táxi que queria 50 mil reais para ajudá-los. As palavras eram o seguinte: eu estou pagando, estou doando o táxi para colocar meu aplicativo com o taxista. O taxista está sendo ameaçado. Eu estou sendo ameaçado de morte. O cara vem falar com você isso. Obviamente, toda esta gente inteligente, inclusive, fala: nosso investimento é perigoso, não tem futuro, absolutamente não tem nenhum tipo de... como associação também vamos a ter o risco de ser citado da associação de taxistas de São Paulo. Era Easy Taxi. Eu ainda me lembro, falei, nossa, que idiotas. Entendeu? Mas é assim, estamos falando de 8 anos atrás, não funcionava o celular, o cara também se apresentou de forma infeliz, falou que estava... Mas depois ele teve persistência, continuou. Então o que acontece? O cara vê só quando dá no topo, não quando está embaixo. Então, como chega lá? Como chegou lá? E sempre as pessoas me lembram esta ferida comigo. Não falam, te lembra quando eu vi que Easy Taxi está crescendo? Pô, estão falando o quê? Então, realmente, às vezes o cara tem que também te apostar. Mas o cara realmente, isso é um exemplo. A gente fala, não, foram idiotas. Pode ser, mas a gente na época, todo mundo preferiu investir em um sistema de gamification para educação, que não deu nada. Mas era mais seguro. Mas bom, essa é mais seguro. Fala, não investo nisso. Imagina, investir em um táxi. Depois a gente pode ser ameaçado de morte. Pelo amor de Deus. É isso, sabe? Acontece a realidade. Aqui, essa métrica de investir anjo que retorna a outra, mas assim, segue um pouquinho os valores pre-seed, seed e série A. Série A dizemos assim, um primeiro investimento a nível de venture capital. Às vezes brinco comigo, os meus colegas, porque normalmente tem empresários, às vezes tem empresário que se apresenta, envia toda a apresentação e a empresa está iniciando e já eles falam de série A, já estamos pensando em financiamento, já série A, eu falo, às vezes brinco, eu falo série A, série B, Libertadores, Champions League, ou seja, você não pensa nos pontos para não ser rebaixado. Isso é o problema, que série A? Porque tem este glamour assim do investimento, mas na prática é a mesma coisa, o cara tem que faturar. E a gente estava falando também antes, por exemplo, às vezes qual é o problema de empresários ou de pesquisadores que receberam um financiamento a fundo perdido é que se ele depois empreender é valorizar, por exemplo, um contrato pequeno com cliente privado. A gente vê casos, fala, nossa, eu recebi 300 mil reais de graça e o cara me está pagando 30 mil, não me interessa. Prefiro ser pesquisador. Então, tem este viés. Às vezes a gente gosta de fazer um mix entre pessoas realmente que têm um viés empresário com pessoas que, de repente, são ótimos pesquisadores que podem ser
um executivo desta empresa. Mas empresário não pode ser. Mas são coisas que a pessoa vai começar a ver pessoalmente batendo a cabeça. Então, isso são coisas que dia a dia você consegue ver. Tem um monte de humanidade dentro de tudo, entendeu? Então, isso é legal. Esse aqui, estava falando antes de diluição, de praticamente como um investidor vai ser diluído, como um empresário vai ser diluído fazendo as várias etapas da startup. Ou seja, isso é tendência média. Ou seja, investidor começa a comer parte do capital. Então, o que acontece? Se a pessoa já, quando forma uma empresa, não valoriza e não toma cuidado disso, vamos já começar a ter problemas, porque ele já compromete uma parte do seu equity e depois não consegue captar nada. Então, isso é praticamente quase matemático que acontece. Então, às vezes as pessoas, não, dá isso, dá outro, depois vamos começar a fazer isso, e isso dá problemas, porque depois, no final, o venture capital, se não tem uma participação superior a 50%, ele não entra. Então, isso é um outro exemplo, por exemplo, de entradas. Vocês veem, eu falei para vocês que o anjo entra sempre na parte minoritária. Primeiro estágio entra o anjo um pouquinho, depois entra os outros fundos, depois entra os outros fundos. Então, começa a ter sempre uma participação maior. Então, se não tem uma gestão financeira inicial clara, o cara vai a se perder automaticamente. O cara pode ter a melhor solução, a melhor aplicativo, mas depois ou cede a empresa, ou abre outra, ou vai ter problemas. Então, por isso, desde o início, é importantíssimo este conceito. Ele entender, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista financeiro, o que está fazendo e o que está valorizando. Mas normalmente fala, não, abrimos amigo, pagar advogado, não, 5%, isso 10%, faço um contrato de investimento para o desenvolvedor, para todo mundo. Quando também nem contrata o cara, faz tipo para fora, profissional autônomo, isso também é outro problema, que lá nem entro no jurídico, estou entrando só no lado financeiro, nem entro no jurídico, e lá é outro problema sério. Mas isso é uma tendência, então se o cara não se administra isso, vira complicado. E aqui realmente é a mesma coisa no caso de 3 sócios, que vão ser praticamente diluídos. Então, isso às vezes a gente mostra isso para a empresa e fala, não pensei. Não pensou. Já formou a empresa, então isso dava um problema. Outro conceito é também determinar uma cláusula, que a gente fala de diluição. O que acontece? Vocês são 2 sócios, e um dos 2 sócios da empresa, 50 e 50, um dos 2 sócios não é sócio atuante. Investe porque ajudou. Mas eu investo como investidor, como investo no empresário. Não me interessa no sócio não atuante. Agora, se você não determina no contrato social uma cláusula de não diluição deste sócio atuante, quando entra um outro sócio, você está sendo diluído em partes iguais. Então, o que acontece? Você vai perder progressivamente participação igual o cara que não está fazendo nada. Não está fazendo nada. O cara não pensa isso, porque não tem experiência para fazer isso, ou coloca, pior, um contrato de vesting, que praticamente é um contrato de prestação de serviço em troca de equity lá na frente. Então, não pago o cara logo, faço um contrato onde prometo. Bacana. Mas às vezes tem um contrato que não tem prazo temporal. Então, significa que agora a empresa vale 1,5 milhão. Dou 10% de vesting, 150 mil. E se daqui a 3 anos a empresa vale 10 milhões? Este cara custou mais de melhor executivo da Microsoft. Ou seja, tem sentido? Agora, sem um sócio estratégico, ainda pode ser. Se não é sócio estratégico, é um boomerang na cabeça. Então, realmente, tem coisas que a gente aprendeu como? Batendo a cabeça. Não é que você sabe fazer, mas às vezes são dicas. Não faça isso, que vai ter problemas. E aqui, para finalizar, temos
exatamente o que eu estava falando. Aumentando valuation, a percentagem dos empresários diminui e aumenta todo o resto. Então, o que acontece? Isso é importante para acompanhar isso. Para finalizar, quais são os desafios? Juros altos, obviamente, a gente tem. Agora baixaram, graças a Deus, porque é lógico. Até que você tinha com poupança 15% sem fazer nada, o investidor entra na empresa e fala, nossa, não tenho isso. E também alternativa de saída de investimento. São 2 pontos. Por quê? Porque o mercado brasileiro não é tão maduro como outros mercados. Então, não temos um processo financeiro por enquanto. Então, até agora, saída de investimento são através de compra de outras empresas. Ou seja, empresa grande compra empresa pequena. Isso acontece. Mas é um setor que está se evoluindo, então a gente vê muito positivo a participação e quer estar aqui. Para mim é muito legal, porque a atenção que esta plateia, esta instituição dá para os investimentos anjo startup é muito positivo, porque precisa de profissionalismo, não é uma coisa assim, não é o cafezinho, não é o WeWork, não é, com todo respeito, todas as instituições que faz também coworking, fantástico, mas depois o dia a dia é diverso. Estamos falando de uma empresa iniciante, não é, tudo bem, cafezinho, mas pelo menos aqui eu sempre falo, se iniciou em horário, porque em outros lugares não acontece isso. Agradeço muito pela atenção e me desculpe também o português, mas tentamos de agradecer. Olá, boa noite, Marco. Meu nome é José Roquete. Muito obrigado pela sua palestra. E eu sou um daqueles executivos que saiu depois de 25 anos de mundo corporativo para empreender, inclusive na área de telecom, por sinal. A TIM foi meu cliente durante muitos anos também. Mas aí a minha pergunta e tem a ver com esse seu último slide, que é como encontrar a startup correta. Hoje, no Brasil, existe uma dúvida de qual é a quantidade de startups que tem. Até isso não se sabe. A Associação Brasileira das Startups, cada um tem um número. Alguns falam em 6 mil, outros em 10 mil. Como que você, como investidor, chega nessas startups? Qual é o processo para chegar nessas startups? E se tem hoje alguma ferramenta digital para que isso aconteça? Isso é uma boa pergunta. A gente normalmente, bons projetos podem chegar a qualquer fonte. De repente, chegar através de uma apresentação via e-mail, eventos, aceleradoras. A gente acompanha um pouco tudo. A nível um pouco de tipo olheiro, que quer procurar o jogador de valor na várzea, entendeu? O que a gente recomenda é iniciar realmente a fazer isso através de uma rede de investidores, entendeu? Porque isso te ajuda também a começar a fazer uma peneira de ideias que também às vezes são eliminadas, entendeu? Eu acho normalmente antes não a gente fazia de forma bastante autônoma, mas agora sendo em grupos isso ajuda muito, entendeu? Por exemplo, tem situações onde você vê startup que usam sempre a mesma coisa, sempre vale a pena de ver de novo, e fala, nossa, mas esta startup está sempre apresentando as mesmas coisas. Então, por exemplo, qual é a percentagem de startup investida para a startup que se apresenta? Mais ou menos 3, 4%. Ou seja, 100 projetos apresentados, 4 investidos. Mas, se você depois faz uma peneira e faz um trabalho cuidadoso, você verifica claramente, você está eliminando, mas não porque falta recursos, isso é positivo, porque realmente a qualidade do projeto é ruim, ou porque normalmente o time, a equipe não tem a capacidade ou de apresentar, ou de convencer, ou algumas coisas. Mas eu te recomendo o seguinte, participa, tem programas também, por exemplo, tem gente que iniciou a ser investidores acompanhando, por exemplo, inovativa do Sebrae, é interessante para a pessoa começar a acompanhar.
Não necessariamente é o melhor dos programas, mas isso ajuda. Eu acho que isso ajuda para as pessoas começarem a se sentar com outras pessoas, começar a fazer avaliações. E todos os investidores anjos são portas abertas. Então, as pessoas que querem entrar, ninguém cobra nada. Se a gente faz, é só ver pessoas idôneas. Não quer colocar antes um grupo de pessoas sérias, pessoas que de repente... O grande problema para nós são aqueles investidores fantasmas ou mala que vão lá e às vezes que faz? Fala com empresários, eu vou investir em você 2 milhões. O cara nem viu a empresa. Isso são perigosos, porque no investidor, no empresário sobe, nossa, vou ganhar muita grana, e desse investidor não investe 10 mil reais, não? Mas são tipo, sabe, com corretor fantasma, quanto, seu imóvel lá, tô com um potencial comprador, depois fala, mas quanto você quer vender? Não sei, você não está comprando, você está comprador, não sabe nada. Então o que acontece? Tem perfil de gente que vai procurando empresas e depois querer fazer esse trabalho de intermediação. Isso é perigoso. Não, eu conheço isso, depois faz tipo um agendador, um intermediário de startup. Isso é um desastre, entendeu? Mas se você começa a se inscrever, tem programa da Fiesp, da Inovativa, de vários programas, também conosco, também, olha, tem sempre portas abertas. E também portas abertas para você cadastrar. Você pode cadastrar como um mentor e vai. E começa a fazer avaliação. Porque o projeto bom não necessariamente tem etiqueta específica. Não. Porque, por exemplo, etiqueta específica pode ter, assim, de repente o cara fala, não, saiu desta aceleradora. Sim, pode ser melhor, mas pode também ser mais caro. Eu, por exemplo, comprar uma empresa, participar de uma empresa que já está supervalorizada, não me interessa. Prefiro arriscar mais. Tem gente que fala, não, eu prefiro já entrar na empresa que de repente está rodando porque... Mas qual é o seu perfil? É de investidor anjo ou de financiador startup? Depende do seu perfil. Então, realmente, se o perfil é mais quero entrar, quero dar a minha interesse, seleciona primeiro o segmento que você gosta. Mas também, assim, porque você realmente pode dar contribuição. Os caras realmente estão focados, são super especializados, mas às vezes não sabem todo o ecossistema. Então, sabem muito bem uma coisa, mas não sabem outra. Então, isso. Boa noite. Eu sou o Carlos. Primeiramente, muito obrigado. E tem surgido muitas plataformas agora de fomento dos investidores anjos, que elas fazem as triagens aí das startups e apresentam para os investidores. Como você enxerga essas plataformas na medida em que elas são uma oportunidade porque fomentam esses investidores a enxergarem as startups, mas ao mesmo tempo também não dá a oportunidade de controle, essa participação ativa dos investidores? Imagino que você está falando de plataforma de equity crowdfunding, não? Tipo a plataforma de investimento coletivos, toda. Eu tenho na minha visão, normalmente estas plataformas tiveram um papel interessante porque aproximaram investidores que não tinham de repente a possibilidade a investir em startup com um ticket baixo. O problema qual é? Pode ser lá na frente, é um grande medo nosso. Às vezes, essa operação de equity crowdfunding tem um líder do sindicato, é um investidor potencial que realmente faz, investe mais. Então, isso de uma certa forma ajuda. Mas, nosso medo é o seguinte, vamos ver lá na frente estas empresas investidas como depois são gerenciadas, porque não é, sempre repito, captar é fácil, não é difícil no Brasil captar, não é um problema de dinheiro, é um problema de empresas. A pessoa não acredita nisso, mas realmente, se tivesse empresas boas, tem investidores que investem, não tem problema isso. Então, realmente, a sua pergunta é muito pertinente. Tem realmente, estas empresas abriram, permitiram investimento de ticket menores. Agora, tem gente que investe em ticket menor e pergunta por ela se está acompanhando a empresa. O problema nosso qual é? Que se depois tem empresas
vai para o espaço, entre aspas, você viu investimento, investir em startup na porcaria. Então, começa a depois poluir o resto de investidores que investem, é onde realmente a startup investe, a empresa precisa mesmo, entendeu? Então, é assim, as mesmas plataformas de equity se está policiando um pouquinho, procurando ter investidores, sim, líder do sindicato, um pouco que fica tipo uma âncora para chamar, mas assim, eu sinceramente prefiro investir num grupo de investidores anjo, que são um grupo definido, com um ticket bom maior, mas... Queria fazer uma pergunta, aqui, Marco. Sim, desculpa. Que tem a ver, inclusive, com o nosso programa aqui, mas basicamente você trouxe um ranking dos 7 itens, né? 7 questões que os anjos olham. Em primeiro lugar, a qualidade do time. Queria saber se você, particularmente, também concorda que o número 1 é a qualidade do time. Sim. E como é que você avalia especificamente essa qualidade? Número 1 é a qualidade do time. Absoluto. O grande problema é exatamente isso. Não é tão o founder, ou seja, o empresário. É depois achar outros. Isso é o problema, porque normalmente numa startup tem que ser um cara bom no desenvolvimento, um cara bom para vender, realmente, e um cara bom para administrar. Normalmente deve ser três perfis, porque às vezes... o jovem normalmente não gosta de vender assim, fazer a clássica porta a porta, clássico assim, ouvir não. Ele envia, fala, não, tenho muito leads, tenho muitos seguidores, mas o cara falou, não gosta, o latino gosta próprio de fazer uma reunião pessoal, a gente estimula ele, mas ele normalmente... não gosta. Eu às vezes brinco, não? Na nossa época, o cara desempregado ficava em casa desempregado. Agora, às vezes, o que está fazendo? Sou dono de startup. Assim, não tem problema nenhum. Está dono de startup. Ninguém te vai perguntar se fatura ou não fatura. Então, realmente, o medo de ouvir não, às vezes, realmente, o grande problema é procurar um cara de venda que realmente seja ataque. Porque, às vezes, a startup se senta... porque em que é lindo, em que o mercado lindo, maravilhoso do cafezinho, do mundo da Silicon Valley, fantástico, bacana, mas depois o dia a dia é se forçar. O problema qual é? Não é antes de captar, é depois captar, porque esse é o problema. O cara que capta depois se senta. Fala, nossa, não, vou montar equipe, vou fazer isso ali, moda de escritório. Pelo amor de Deus, não, realmente, isso perfil de venda e perfil de administração, que normalmente o empresário não valoriza no início, depois chora por isso, porque não tem ninguém que administra. Ou chama o administrador, entre aspas, que faz um desastre se não rouba tudo. Não, então, isso é problemático. Mais uma questão. Sim. Tá. Bom, boa noite. Alexandre Nabil. A minha questão é com relação ao portfólio de investimentos do investidor anjo. Sim. Eu acho que deve levar um tempo para você conseguir avaliar o empreendedor, avaliar a empresa. Você gasta muito tempo na prospecção e depois precisa também esse tempo para poder acompanhar o gerenciamento e evolução da empresa. E depois você monta uma carteira, vamos supor, uma carteira de 10 empresas. Você vai ter que dividir seu tempo entre elas. Algumas vão bem, outras não vão. E você percebe que 8 delas, por exemplo, não prosperaram. Como é que é esse processo de administração do tempo e como é que é o processo de saída dessas 8 que não deram certo? Saída de empresa que não deu certo é praticamente sair sem renovar empréstimo. Isso normalmente é que acontece. Você vende a sua participação real na prática. Não tem outro jeito. Do ponto de vista como é estruturado o investimento anjo é assim. Porque, sim, claro, poder receber empréstimo, mas a empresa não tem futuro, acho que é muito difícil. Agora, como administra, eu acho que não é só como... Porque coisa bonita do anjo é também administrar de forma ativa. Repito, muitas vezes
o investidor fica lá esperando como se tratasse de investimento de uma empresa na bolsa na Ibovespa, não? Não é isso. Você tem que ser parte ativa. E muitas vezes isso se faz com um grupo de investidores anjos. Por exemplo, a gente, como empresa, cuida da gerência, da relação com o investidor, com o empresário. Porque o empresário muitas vezes precisa da chacoalhada. Ele se senta, ele não vai na frente, ele às vezes a gente fala, nossa, você está vendendo, vende mais. Ou a gente faz isso. Então, a nossa participação é fundamental. Pensar que algo faça para você não existe. Ou seja, você tem. Por isso a gente às vezes fala. O grupo de investidor é fundamental para o cara realmente pivotar, porque o cara de repente pode ser ótimo, mas no decorrer da empresa ele precisa mudar a cada 5 minutos, entendeu? Não é só que vai ali é velocidade cruzeiro, não, tem que mudar, tem que ser, isso é importante. Mas se você participa, primeiro você valoriza a sua presença, segundo é algo que eles precisam de você, às vezes ele se fecha, não? Porque não quero ser ouvido, mas isso também tem formas, não? A gente normalmente como faz? Faz investimento em parcelas, acompanha investimento mútuo ligado a, assim, não resultados econômicos, mas algo ligado, por exemplo, fala que vai realizar a plataforma, te pago se realizou a plataforma. Fala que faz investimento por propaganda, te pago. Ou seja, não dou 200 mil reais agora, senhor empréstimo. Não, a gente tenta de fazer algo de, assim, parcelado no arco de um ano e meio. Isso normalmente fazemos, entendeu? E isso é legal porque o empresário fica sempre não sob controle, mas realmente antenado, não? Tenho que acompanhar isso, senão vou perder o time. É isso. Muito bom. Eu gostaria de agradecer, então, ao senhor Marco Biasi e gostaria de pedir, então, uma salva de palmas para ele, por favor. Obrigado.